Olá, meus queridos, graça e paz da paz do Senhor Jesus, novamente aqui de volta para dar continuidade à segunda mensagem que fala sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Claro que no primeiro vídeo nós deixamos claro a diferença do arrebatamento e a volta de Jesus no Monte das Oliveiras. Não vou aqui novamente falar sobre essa questão, porque na verdade você pode então olhar o primeiro vídeo, a primeira mensagem. E também falei que Jesus estava com os discípulos. Ele disse então que ele iria, mas que prepararia o lugar para que pudéssemos, assim quando ele voltar, nos levar e termos um encontro com ele e viver a eternidade com ele. Está lá em João, no capítulo 14. Nesse segundo vídeo, eu quero aqui compartilhar com você o que os anjos disseram quando se colocaram ao redor de Jesus na ascensão de Jesus, quando Jesus estava sendo levado ao céu. Então, Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele esteve com os discípulos, Jesus esteve com os discípulos. E naquela experiência, naquele momento, os anjos se colocaram ao redor de Jesus, como encontramos aqui em Atos, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, que diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois anjos vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele voltará assim como ele subiu, ele voltará. Está aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. Então nós vimos aí novamente uma mensagem que nos dá a segurança, que nos mostra a veracidade da palavra, a mensagem pregada e anunciada por Jesus. Outra questão que eu quero colocar aqui, outro ponto, é que ninguém sabe a hora e dia da sua vinda. Aí é isso que eu queria aqui enfatizar em relação a esse assunto, porque às vezes você se depara aí com a internet ou vídeos gravados e mensagens de várias pessoas, estudiosos da Bíblia, teólogos, estabelecendo tempos, meses ou até anos diante de estudos que estão fazendo através da Bíblia e através da ciência, e olhando também para a própria nação de Israel. Mas a Bíblia ela é clara, que diz que ninguém sabe a hora e dia de sua vinda. Está aqui em Marcos capítulo 13, versículo 32, que diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, que é Deus. Marcos capítulo 13, versículo 22. Então, quando você se deparar com uma mensagem, uma palavra de alguém enfatizando, alguém afirmando de que Jesus voltará em tal dia, em que provavelmente acontecerá a partir de tal dia, ou até o tal mês, e o ano, ou o tempo, não adianta, ninguém sabe. Na verdade, nem o próprio Jesus sabe. Ele receberá a ordem do Pai. Quando ele menos esperar, o Pai estará, o próprio Deus, dando a ordem, e ele estará então voltando, retornando para levar a sua igreja, tá certo? Outro ponto que eu quero compartilhar com você é que a ordem de Jesus, a ordem para a igreja, a ordem dada pelo Senhor para a igreja, para você, é vigiar e estar preparado. Essa é a mensagem que antecede, ou quem sabe sinais que antecedem, como eu falei no primeiro vídeo, ao arrebatamento da igreja. Quais são os sinais? Não existem sinais específicos, como eu falei. Existem sinais que estabelecem a segunda volta e vinda de Jesus. Mas
a própria palavra diz, Lucas capítulo 12, 40 e Mateus 25, versículo 13, encontramos que a ordem é vigiar e estar preparado. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Lucas capítulo 12, versículo 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, tanto em Mateus 25, 13, como em Lucas capítulo 12, 40, diz que nós devemos vigiar. E a ordem de Jesus sempre foi: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a ordem de Jesus é que estejamos preparados. Se vigiamos, estamos atentos como um sentinela, um vigia que está sempre tomando conta, preocupado, vigilante. Então nós devemos estar vigiando e estarmos preparados. Quando nós nos deparamos, somos confrontados com aquela parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, quando de tal forma as 5 loucas não se prepararam, ou seja, as 5 loucas é aquelas que estavam desapercebidas, sem compromisso, descrentes talvez, na verdade, completamente desligado, e não estavam se preparando para o retorno do noivo, da volta de Jesus. Mas havia as 5 prudentes, as 5 que estavam ali esperando o noivo. As suas lamparinas estavam com azeite, e quando o noivo chega, então elas são recebidas, elas vão ao encontro, elas entram pela porta até o encontro do noivo. Mas e as 5 loucas, as nécias, elas não puderam entrar porque elas não estavam preparadas, elas não vigiaram, elas não estavam com o azeite na sua lamparina. Nós temos que estar preparados, vigiando, porque Jesus está voltando. Outro ponto importante que eu quero deixar aqui para você compartilhar é que antes do arrebatamento virá apostasia. Apostasia significa o abandono e a negação da fé e o anticristo. Então, antes do arrebatamento virá apostasia, que significa o abandono e a negação da fé. E é claro que já existem informações e até declarações de que o anticristo está no nosso meio, na sociedade, e não sabemos quem é. Se isso é uma verdade, então Jesus está voltando mesmo, está às portas para arrebatar a sua igreja. Então, antes do arrebatamento virá apostasia. Já estamos vivendo não a apostasia na sua totalidade, na sua plenitude, mas estamos vendo aí muitas pessoas abandonando ao Senhor Jesus, negando a sua fé, ou seja, deixando de servir ao Senhor Jesus, largando a igreja, quebrando a sua aliança, o seu voto feito com o Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, qual é o dia? O dia da grande tribulação. Antes daquele dia será revelado o homem pecador, o filho da perdição. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Tudo está preparado. Tudo está sendo preparado de forma detalhada, no sentido de que a igreja está próxima da iminência do arrebatamento da igreja, encontro com o Senhor nos ares.
Que Deus possa te abençoar com esse segundo vídeo, essa segunda parte dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Deus todo louvor, toda honra e toda a glória.